Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Está conosco o Emerson W. Dias nesta quarta-feira, triste pro esporte, pro futebol mundial. Muito boa noite, obrigado pela participação aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Bom, Emerson, quer comentar alguma coisa sobre o Maradona? Também fica à vontade, antes de você comentar aí o seu quadro. O meu quadro. Pois é, essa notícia pegou todos nós aí, né? E ele tinha acabado de fazer aniversário, porque eu me lembro, há poucos dias eu vi né, o pessoal comemorando o aniversário do Maradona, acho que tinha feito 60 anos, né, se eu não me engano. Sim, 60 anos. Foi recente e tal. E, enfim, eu lembro muito do Maradona, estava escutando aí vocês falando agora, eu lembro muito dessa época do Maradona no Nápoles com o Careca. Sim. O Luciano do Valle, inclusive, narrando, né, o campeonato italiano ali e tudo. Uhum. Eu lembro bem, lembro muito da Copa de 86, o que o Maradona fez naquela Copa, né, como jogou, enfim. Então, dentro de campo, um monstro, sem dúvida nenhuma, um monstro do futebol. Sem dúvida, é isso mesmo. Bom, e o que você traz para nós nesta quarta aqui, Emerson? Renato, hoje é quarta-feira especialmente, eu deveria ter estado aqui na segunda, a gente não conseguiu aí a agenda, enfim. Uhum. E aí eu queria falar, Renato, hoje, olha só que interessante, hoje é o programa de número 381, e em todos esses 380 programas anteriores, eu falei sobre racismo apenas 2 vezes, que foram inclusive este ano. É verdade, eu me lembro quando você comentou, inclusive, que foram 2 seguidas. Aí você falou, se eu falar na semana que vem, eu vou pedir música no Fantástico. Exatamente, isso aí. Então, pedir música no Fantástico é um quadro do futebol, hoje um dia triste para o futebol, então vamos pegar essa deixa e vamos completar a 3ª vez para falar sobre racismo, por quê? Renato, a palavra consciência, a origem dela é de consire, né, que é concentro, ou seja, que é onde você vê o todo, certo? É onde você vê a origem, o destino, a raiz do problema e a sua consequência, porque o único lugar que você pode ter uma visão do todo é estando no centro, certo? Se você se desloca para a periferia, você não tem essa visão do centro, né? Então a gente entende que estar no centro ou estar consciente é quando a gente tem a compreensão de que o hoje é reflexo das escolhas de ontem, né? Então, hoje acontece dessa forma porque ontem as escolhas nos levaram a chegar aqui. E aí, olhando, né, a nossa Constituição Federal, o artigo 5º, ele vai dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso é o artigo 5º, Constituição Brasileira, certo? Sim. Só que ainda hoje, Renato, e por que eu quero falar de consciência negra e racismo? Porque ainda hoje, na sociedade que a gente vive, o negro ele é visto como um suspeito e não como um cliente dentro de um supermercado. Infelizmente, e isso é uma realidade que acontece em todo o nosso território nacional, né? E aí, eu essa semana debati muito com muita gente sobre, né, consciência negra, racismo, etc. Muita gente ainda nega racismo no Brasil, enfim. O argumento, assim, Renato, que eu trago se você tiver, Renato, 2 pessoas sendo condenadas pelo mesmo crime, quando você vê o estudo que se faz em relação à dosimetria, ou seja, a quantidade, o tamanho da pena que a pessoa recebe, na média, Renato, as pessoas que são julgadas pelos mesmos crimes, sendo brancos ou negros, os negros têm uma sentença maior do que os brancos, pelo mesmo crime. Se você analisar o desemprego, né, do mesmo nível das pessoas de qualificação, você pegar uma pessoa negra que tem o mesmo nível de qualificação profissional de uma pessoa branca, o nível de desemprego da população negra, no mesmo nível, também é maior. Assim como o salário da pessoa negra, na mesma posição, com as mesmas qualificações, também ela é maior, né? O governo do Paraná, em 2016, ele fez uma campanha muito interessante, onde ele mostrava fotos
de pessoas negras em situações do dia a dia e perguntava para recrutadores de recursos humanos o que eles achavam que poderia ser aquelas pessoas. Então, o negro de terno era visto como motorista, era visto como segurança, o negro correndo na rua era visto como assaltante, a negra limpando a casa era vista como faxineira. E aí você mudava o ambiente, mudava o personagem, o ambiente era o mesmo. Então, o branco, o homem de terno, era executivo, era empresário, a mulher limpando a casa era a dona da casa, e o rapaz branco correndo na rua, ele era apenas um atleta, um esportista. Então, o que isso nos diz? Isso nos diz que o racismo no Brasil, ele é tão estrutural e é tão enraizado que a gente acaba não percebendo. E por não perceber, muita gente acaba não aceitando que ainda assim exista racismo no Brasil. Mas isso existe. E a prova cabal de que existe são os dados que a gente mostra que em condições de igualdade o povo negro ainda tem condições piores, né, de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e etc. E o que mais me dói, Renato, é que apesar de a gente ter que fazer esse papel de educação da população em relação ao racismo estrutural, porque ele é estrutural, ele está entranhado no Estado e na vida da sociedade brasileira, e é isso que vai fazendo com que os negros tenham um desenvolvimento econômico e social inferior do que a população branca, que é quando você vê, por exemplo, depois de uma situação terrível como essa que aconteceu lá no Carrefour, em Porto Alegre, as pessoas ainda, Renato, depois que descobriram que a vítima tinha passagens pela polícia, etc., as pessoas dizem o seguinte: mas ele deu um soco no fulano, mas ele tinha muita passagem pela polícia, mas ele mereceu. Sendo que naquele momento em que ele foi morto, ninguém sabia. Então poderia ser eu, poderia ser qualquer outra pessoa negra naquela situação que poderia ter morrido. Ou seja, olha como ele é estrutural. É tão estrutural que a gente muitas vezes despreza o fato em si para analisar o personagem, para personificar a situação, para justificar que foi levado a alguma coisa assim. Olha como isso está entranhado na nossa sociedade, e é por isso que a gente precisa sim ter um dia da consciência negra, porque consciência é estar no centro, consciência é olhar o todo, consciência é entender a origem, o destino e as causas. E enquanto a gente não compreender isso na nossa realidade presente, a gente precisa falar de consciência negra. Por quê? Porque sem consciência a gente não muda absolutamente nada. Eu iria até um pouco mais longe nessa questão da consciência, mas também da punição àqueles que não dão atenção a essa consciência, entendeu? Eu acho que está na hora dessas pessoas serem punidas, porque como você mesmo disse, se os tribunais têm punido mais e muito mais severamente os negros, por que não punir as autoridades que cometem esse tipo que tem esse tipo de atitude? Entendeu? Não está na hora da sociedade também analisar essas decisões, tomar parte dessas decisões, fazer com que a sociedade seja uma parte ativa para que esse tipo de injustiça não seja mais cometida, entendeu? Quer dizer, senão a gente, tudo bem, a consciência é importante, sim, como você está dizendo, mas a gente precisa começar a punir, por exemplo, policiais que matam, ou seguranças, no caso, foram seguranças, no caso do mercado, que não é nem, vamos dizer, nem policial pode fazer isso, a não ser numa questão ali de legítima defesa e tudo mais, né? Então tá virando uma situação comum numa sociedade que valoriza a barbárie, né? Então, ou a gente começa a punir para se criar uma nova cultura, ou então a gente vai ficar à mercê de uma conscientização que não se sabe exatamente. Não que não seja importante, Emerson, acho que concordo plenamente, a consciência, inclusive, todos os dias, é importante nós falarmos disso, mas é pouco, é isso que eu quero dizer, entendeu? Precisamos fazer com que a sociedade entenda qual é o papel, por exemplo, das autoridades. A autoridade não pode sair matando quem ela quer, entendeu? A gente sabe a barbárie que acontece em muitas cidades, a gente nem sabe direito o que acontece, né? Nas cidades, aí quando há esse tipo de enfrentamento e que as pessoas morrem,
nas mãos de um policial ou nas mãos de um segurança, aí vão falar, o cara era ladrão mesmo, matou, é um a menos, entendeu? É um ladrão, assim, a gente ouve isso, você sabe disso, né, Emerson? A gente ouve isso. É um ladrão a menos, é um bandido a menos, e a pessoa não sabe nem o que ela tá falando. E o discurso é esse, né? É um a menos, é um bandido a menos, e não sabe nem se é bandido mesmo. Entende? E mesmo que fosse bandido não a sociedade, não é a sociedade da barbárie. Sociedade, quando um elemento, vamos dizer, tem que ser punido, ele tem que passar por todas as regras, os regramentos de uma sociedade. Isso inclui a pessoa que está sendo ali alvo de uma denúncia, dela passar por um tribunal antes, né? Com provas, com defesa, com isso, com aquilo, e não assassinar uma pessoa. Isso não tem a menor lógica. Nós estamos vivendo na sociedade da barbárie, e nós temos que acabar com isso. Acabar, não sei se vai acabar, mas pelo menos reduzir, né, essa barbárie que está sendo cometida por aí. Sem dúvida. Renato, eu acho que esse é o ponto, né? A atitude, ela tem que acontecer, tem que ter a consciência para saber que tem que tomar a atitude, né? E eu sempre digo o seguinte, o racismo, ele é sempre uma ignorância. Resta saber se ela é voluntária ou se ela é involuntária, né? Sim. O que é a consciência, o que é a ignorância involuntária? É aquele sujeito que, imbuído de um viés de representatividade, então, o que é o viés da representatividade? Como a gente vê muitos negros sendo mostrados na televisão, nos veículos de imprensa, como sendo criminosos, etc., isso vai construindo a imagem, inclusive na televisão, a gente nunca vê, né? Agora, recentemente, ele melhorou, mas a gente nunca vê negro na televisão em papel principal. O negro sempre é o porteiro, é o bandido, né? Então, essa construção da consciência de que o negro não pode ou não é, e de que ele tem uma conotação negativa, porque ele é sempre, né, o marginalizado e etc., a gente vê na televisão o tempo todo isso é um viés de representatividade. Isso tem artigo científico já no ano de 74, mostrando que essa ideia de você ver sempre a mesma imagem estereotipa e você cria um viés de representatividade e você fica replicando que né, o negro no... Renato, eu me lembro quando criança, eu escutei a piada, né, no Brasil... o preto parado é suspeito, o preto correndo é ladrão. Então, quer dizer, isso é um viés de representatividade fortíssimo. Então, isso é uma ignorância involuntária, porque a pessoa nem percebe o que ela está fazendo e replica. Mas o dia que ela toma consciência de que o que ela está fazendo, e por isso é importante a gente rever vocabulário muitas vezes, né? Porque você sabe, Renato, que o termo doméstica no Brasil, empregada doméstica, ele vem do negro que foi trabalhar dentro da casa do senhor de engenho e que foi domesticado, porque o negro não era nem tido como gente, era um animal. Foi um animal domesticado que foi trabalhar dentro da casa. Então a gente tem que rever essas coisas todas, porque isso faz parte do processo de conscientização. Quando a gente entende isso, a gente entende a dor do outro, e aí a gente melhora. Isso é a ignorância involuntária. A ignorância voluntária é aquele cidadão que sabe, é aquele juiz, é aquele pessoa que tem estudo, que é formado, e continua praticando o ato racista. Essa é uma ignorância voluntária, né? Porque nesse caso aí a educação não resolve, aí é só cadeia mesmo. E por que não tem cadeia? Porque quem define o julgamento tem o cunho racista. E aí, na hora que cai para ser julgado, muda-se a classificação do crime para injúria racial e não acontece nada, né? Então, é preciso que tenha consciência cada vez mais na população, porque a população consciente vai cobrar as autoridades para que isso se resolva, e aí a gente consegue enquadrar os ignorantes voluntários que praticam o racismo com, de fato, o que eles merecem, que é cadeia, né? E o racismo e a ignorância involuntária a gente combate com educação, com uma longa jornada de conscientização. Sem dúvida. Bom, e qual que é a frase do dia, Emerson? A frase é o seguinte, Renato, também porque muita gente fica dizendo que, né, não, eu tenho que pensar em consciência humana, né? Não, gente, para com isso, né? Por quê? Não dá para falar em consciência humana enquanto pessoas negras não tiverem direitos iguais e sequer forem tratadas como humanas. Então não dá para ficar com esse discurso de, não, eu me preocupo com a raça humana. Não, querido. Quem está sofrendo mais é a população negra. Por isso que a gente tem que tomar cuidado e tem que olhar isso com muito cuidado. Porque não dá para falar em consciência humana enquanto pessoas negras não tiverem direitos iguais e sequer forem tratadas como humanas.
como manda o artigo 5º da Constituição Federal. É isso aí, muito bom, Emerson. Bom, e também tá te mandando aqui um abraço o César Carlos, né, dizendo, o Wilson tá mandando os parabéns pra você, e o César Carlos também tá mandando aqui, eu vi que ele manda meu forte abraço pro Google da filosofia, o Emerson W. Dias. Abraço pro César Carlos. E o Wilson tava sumido, hein, Renato? O Wilson tava meio sumido, é verdade, é verdade. Ele dá uma subida de vez em quando, ele aparece aí. E deixa poeta, né? Ele tava buscando inspirações. Com certeza, ele é poeta, escritor, tá sempre também nos aqui ajudando. E passa seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras, eventualmente às quartas aqui do Radar Paulista. É isso aí. Ó, quando não consegue entrar na segunda, isso na última foi por uma... desculpe a nossa falha, né? Como se diz na televisão, né? Desculpe a nossa falha, né, Emerson? Aqui a falha do Radar Paulista, mas aí o Emerson aqui, as pessoas que ficaram aí aguardando, né, o quadro na segunda-feira, a chegada do Emerson hoje, que nós tiramos um período aí meio rápido, né? Breve, mas foi muito importante, vamos dizer assim, pra gente descansar e voltar aqui à labuta, viu, Emerson? É isso aí. Nós capota, mas não breca, Renato. Nós capota, mas não breca. Tá certo, Emerson. Valeu. Até semana que vem. Até semana que vem.